graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nesse momento nós vamos fazer agora uma oração para os pedidos de oração que chegam até nós. Amém, irmãos? Eu vou citar o nome aqui das pessoas, não vou citar o caso, mas o Deus do impossível está aqui para dar solução a essas pessoas. Amém? Sofia Rocha, Isabel Mesquita, Wagner Nascimento, Daniela Santos, Regina Raquel, Lúcia Neves, Lucas Ciência, Maria José, Rosana Santos, Sandra Valero, Natália, Thalita Brito, Flávia de Abreu, Aparecido, Rodrigo Jesus, Jefferson, Sandra Araújo e Giovana. Amém? São esses os pedidos que chegou até nós. E você que está aqui nesta noite também, se tiver algum pedido, você não vai falar agora, mas você vai falar para Deus. Amém? E também você que está em casa também, assistindo, cultuando a Deus conosco, se tiver alguma situação que você precisa de oração, coloque aí agora nessa oração. Eu creio que o Deus do impossível vai fazer milagre na sua vida. Então curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno e santo Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus maravilhoso, o Deus que tudo pode, o Deus que socorre nós, Senhor, em tempo oportuno, ó Pai. Pai querido e Pai eterno, colocamos todas estas vidas, meu Deus, todos estes irmãos, estas irmãs, ó Deus, toda causa difícil, Senhor, porque para Ti não há nada impossível, ó Deus. Colocamos agora, crendo que o Senhor fará milagre, que o Senhor é o Deus dos milagres, o Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Agora nós apresentamos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Deus que abençoe. Podeis tomar assento, irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela. 1 Samuel, capítulo de número 7, gostaria de meditar com os irmãos nesta noite sobre a oração do justo, tá bom? A oração do justo. 1 Samuel, capítulo número 7, versículo 5, diz assim. Eu vou ler alguns versículos, vai ter uma hora que eu vou pedir para vocês lerem, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar no versículo 5, 1 Samuel capítulo 7, 5. Disse mais Samuel, congregai todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Leia o 8 para mim, irmãos, vamos lá? Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Vamos lá, o 10, todos nós juntos. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e o aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Beticar. E então, vamos todos nós, o 12, vamos lá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel,
porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel, e as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel. Fala, restituídas a Israel. Desde Ecrom até Gate e até aos seus termos, Israel arrebatou da mão dos filisteus. Fala comigo, e houve paz entre Israel e os amorreus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu disse aos irmãos, eu quero meditar com vocês sobre a oração do justo. Nós vemos nessa história aqui, né? Tudo dá a entender que Samuel realmente era um homem justo, ao ponto do povo chegar para Samuel e falar: Samuel, olha, não cesses de clamar a Deus por nós, continua orando por nós. Samuel, ora por nós. Nós precisamos da sua oração, Samuel, porque Samuel era um homem justo, um homem de oração, um homem que temia a Deus, né? Então a gente observa, irmãos, que aqui no livro de 1 Samuel, principalmente esse livro, é um livro que tem inúmeras histórias dramáticas, mas em todas elas Deus estava atuando nelas. Quando você tiver um tempo, ou não, reserva um tempo aí, leia o livro de Samuel, ele inteirinho, do capítulo 1 ao capítulo 30, ele é inteirinho histórias dramáticas. Para você perceber, ele já começa com uma história dramática quando a Ana, a mãe de Samuel, pega esse menininho de 3 aninhos e doa ele no templo para ser servo de Deus. Né? Uma coisa realmente dramática. Só que Deus estava nesse negócio também, entendeu? Então, o livro inteiro é histórias dramáticas. E nesse caso aqui, Samuel já estava grande, Samuel já era homem formado, já estava no seu ministério de profeta, né, de sacerdote, está entendendo? E ele ali agora, ele estava julgando Israel, né, nessa cidade de Mispá. E a gente percebe aqui nesse texto que nós lemos aqui, que fala assim, olha, o versículo de número 8 fala assim: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Aí no verso de número 9 ele fala assim: então Samuel ouviu esse pedido deles. Então Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor, e o Senhor lhe deu ouvidos. A primeira coisa que eu queria pensar com vocês é sobre esse lhe deu ouvidos. Deus ouve o clamor do justo. Amém? Vamos recitar todo mundo junto? É isso aí, ó. Deus ouve o clamor do justo. Samuel se pôs perante Deus, fez um sacrifício, porque naquela época, para se chegar a Deus, fazia-se um sacrifício de um cordeirinho. Graças a Deus que hoje nós temos o nosso Jesus, que padeceu lá na cruz do Calvário, como um cordeiro que foi levado ao matadouro por nós. Nós não precisamos mais fazer esse sacrifício para adentrar na presença de Deus. Quando Cristo padeceu na cruz, vocês leram já lá em São Mateus 27, que diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nós então temos livre entrada até Deus agora, através de Cristo Jesus. Amém? Então você observa aí, irmãos, que Samuel agora, ele entrou na presença de Deus naquele dia, e a Bíblia fala que Deus deu ouvidos a ele, Deus ouviu o clamor de Samuel. Tá? Então, Deus ouve o clamor do justo. E não é só um exemplo, se nós fosse buscar exemplos de homens justos que oraram, que Deus ouviu, que Deus falou, que Deus respondeu, são inúmeros na Bíblia Sagrada, irmãos.
É por isso que nós lemos a Bíblia, está entendendo? E a gente percebe que quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você se aproxima de Deus e mais parece que a gente vai ficando meio justo. Não tão justo, porque, né, não é fácil ser totalmente justo, não, está entendendo? Mas parece que você vai ficando um pouquinho justo, um pouquinho perfeito, não tão perfeito, porque também não somos totalmente perfeitos, certo? Mas, irmãos, você observa que o justo, a Bíblia está repleta de pessoas justas. Por exemplo, outra pessoa, Moisés, depois nós voltamos para Samuel, tá? Moisés. Toda vez que, Moisés agora no deserto, toda vez que a arca de Deus, a nuvem, aliás, se levantava para o povo de Israel mudar de lugar no deserto, a Bíblia fala que Moisés, ele fazia uma oração assim, ó, levanta-te, Senhor, né? Cobre nós com a tua graça, protege nós, Senhor, protege o teu povo, Senhor. E toda vez que a nuvem baixava, e seria o lugar onde que eles deveriam estar agora, ele orava assim, volta-te, Senhor, para o povo de Israel. Quer dizer, ele está pedindo assim, a presença de Deus no meio do povo. Tanto é que Moisés, ele era tão íntimo de Deus, que falou, Senhor, Deus falou para ele assim, vou enviar um anjo para ir com vocês, viu, porque vocês são muito rebeldes. Moisés falou assim, não, Senhor, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. E Deus disse para esse homem justo, falou assim, olha, então Moisés, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Irmãos, na Bíblia nós temos diversos exemplos, tá? Olha, abra sua Bíblia em Números, mas você deixa marcado aí, depois nós vamos voltar aí, tá bom? Números capítulo 11, versículo número 1 e 2. Números é o 4º livro da Bíblia, tá? Não vai lá para o fim da Bíblia não, senão você não vai acertar, viu? Números 11, versículo de número 1 e 2. Como diz aí, irmãos? Leia para mim, vamos lá? E aconteceu o quê? E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. E o 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés fez o quê? Fala bem alto. Moisés fez o quê? Orou ao Senhor, diz a palavra aqui, não é isso? E o que aconteceu? E o fogo se apagou. Oh, irmãos, eu fiquei imaginando o pessoal tentando apagar o fogo lá em Mato Grosso, né? Lá no Pantanal. Lá. Que dificuldade para apagar o fogo. Mas aqui a Bíblia fala assim, que Deus enviou um fogo para consumir realmente o arraial, pelo pecado do povo, pela blasfêmia do povo, pela reclamação, tanto que se queixava contra Deus e acendeu a ira de Deus, está entendendo? Mas só que a Bíblia fala que Moisés clamou ao Senhor e o Senhor apagou o fogo. Glória a Deus. Então você observa aí, irmãos, que Deus ouviu a oração de Moisés. Você pode glorificar a Deus? Aí, o que acontece, irmãos? Não só Moisés, não só Samuel, mas se você for imaginar quantos homens clamaram, quando, por exemplo, Sansão matou 1000 homens com uma queixada, a Bíblia diz lá em Juízes, que ele se cansou, e ele falou, Senhor, agora estou cansado, Senhor, e agora esses incircuncisos filisteus, eles vão me debochar da minha cara? Eu estou com muita sede, Senhor. E a Bíblia fala, irmãos, que Deus fendeu uma rocha e dela saiu água. E Sansão tomou e revigorou suas forças. Outro caso, irmãos, quantas vezes, né? Por exemplo, Josué precisava que o dia fosse mais prolongado. Naquela época não havia iluminação para que ele pudesse vencer a guerra. O que ele orou? Ele falou assim, sol, para aí,
lua, detente. E a Bíblia diz que o sol parou e a lua também parou. E nunca houve dia tão extenso igual a este, pela oração e o clamor de um homem que Deus ouviu. Deus é poderoso, irmãos, Ele faz coisas gloriosas, manifestações poderosas na natureza, como Ele quer. Aí, se você for imaginar também, quantas pessoas que clamaram ao Senhor e Deus ouviu. Davi falou assim, eu amo ao Senhor. Ele declarou, bateu no peito e falou, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. Salmo 40, ele fala assim, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou-se para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre a rocha. Aleluia. Ainda tem mais, Ele colocou um novo cântico na minha boca. Oh, irmãos, quantas coisas gloriosas Deus faz quando nós confiamos nele, quando nós declaramos que Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é o Deus da nossa vida, está entendendo? Deus é poderoso, espera com paciência, porque Deus vai vir com a resposta certa para você, meu irmão. E a Bíblia vai falando sobre homens de Deus. E lá em Tiago, Tiago fala, declarando lá sobre esse texto aqui, confessai-vos os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Aí Tiago fala assim, a oração feita, vamos repetir comigo? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo. Aí ele fala assim, olha, Elias, Ele fala Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, as mesmas falhas, fraquezas que nós, ele está querendo dizer. E ele orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou de novo, e a Bíblia diz que a terra, o céu deu a sua chuva, e a terra produziu o seu fruto. Citou Elias como um homem justo. Irmãos, quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele está ouvindo a tua oração. Glória a Deus. Deus é poderoso para responder a tua oração. Não sei qual o problema, qual a dificuldade que você e eu enfrentamos aqui nesta terra. Eu sei os meus problemas, tá certo? Mas eu não sei o seu, mas Deus sabe. Só que eu tenho certeza de uma coisa, Deus é poderoso para ouvir a tua oração. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, aqui nós vimos que quando Samuel orou e Deus ouviu a oração dele, no versículo capítulo 7 de 1 Samuel, voltando lá no texto, no capítulo 7, versículo de número 10, diz assim, olha, sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e o que aconteceu? Trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada. Eu imagino que trovoada que foi essa, gente. Eu me lembro quando nós éramos pequeninhos, lá no estado do Paraná, quando chovia, o lugar para chover que dava umas trovoadas, irmãos. O que acontecia? As crianças entravam tudo debaixo da mesa. Era assim, entravam debaixo da mesa, aquele chão batido, sabe? Ficavam tudo debaixo da mesa. Eu, meus irmãos, minhas irmãs, todos. Trovoada. Mas aqui a Bíblia fala que foi uma trovoada tão forte que, o que aconteceu? E os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Irmãos, Deus realiza o sobrenatural. Fala comigo, Deus realiza o sobrenatural.
Glória a Deus. E é o que Deus vai realizar na tua e na minha vida, irmãos, o sobrenatural. É o que Deus tem para nós, o sobrenatural. Nós não sabemos como. Inclusive, se você ler no livro de Jó, no capítulo 37, versículo 5, fala assim, ó: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que não compreendemos. E depois o outro versículo, Jó 37, 15, fala assim: sabes tu como Deus operas? Irmãos, nem eu nem você, nós não sabemos como Deus opera, mas Deus opera milagres. Deus faz maravilhas, Deus dá livramentos. Foi o que aconteceu com esse povo aqui, olha. Quando eles pediram para Samuel orar por eles, Samuel orou, e Deus ouviu a oração de Samuel, e Deus entrou com providência, com essa trovoada, e eles se dispersaram, saíram correndo, e o povo de Israel correndo atrás, e ó, neles. Você pode glorificar Deus, irmão? Deus realiza o sobrenatural. Por exemplo, quando o povo de Israel, olha só o que Deus fez. O povo de Israel saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, foi um grande milagre, grande bênção, grande vitória. Os irmãos conhecem a história, está lá em Êxodo. Aí a Bíblia fala assim que eles andaram um caminho de 3 dias, e cadê a água? Acharam uma água, mas a água era amarga. E a Bíblia fala lá que Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor, o que fez? Mostrou para ele um lenho, um pedaço de madeira. Falou: Moisés, pega esta madeira, lança nas águas, porque as águas vão se tornar doces e esse povo vai poder beber. Moisés pegou aquela madeira, lançou, agora eles podiam então beber da água. Irmãos, Deus faz coisas sobrenatural que nós não entendemos. Deus está trabalhando nesta pandemia com coisas sobrenaturais. Nós não estamos entendendo muitas vezes agora, mas Jesus falou assim: o que eu faço agora, saberás depois. Não fica muito preocupado com agora. Saiba depois o que Deus tem para você, o que Deus tem para nós. Eu só sei de uma coisa, que nós vamos ter o céu para nós, vamos ter a glória de Deus para nós vamos ser um dia arrebatados para encontrar com o Senhor, estaremos sempre com o Senhor, isso eu sei, porque eu creio na palavra de Deus, você também crê nela. Amém, irmãos? Então, isso é real. Então, queridos, Deus realiza o sobrenatural. Transformou a água amarga em água doce e eles puderam beber. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo de número 2. 2 Reis, capítulo 2. Você vai ver um justo ali também, orando, e o milagre acontecendo. Capítulo 2, versículo de número 19 ao 22, fala assim, olha. Capítulo 2, 19 ao 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é esta habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. Ele a trouxeram, então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Você pode glorificar Deus? Irmãos, já ouvi essa história. Eu não fui lá em Israel, em Jericó, mas tenho parentes que já foram. Foram aonde Eliseu
consagrou estas águas e até hoje estas águas são cristalinas. Ele foi no manancial e jogou esse sal. Irmãos, Deus faz coisas sobrenaturais. Não dava para beber. O povo falou assim, olha, aqui a cidade é boa, o lugar é muito gostoso, olha, as casas são ótimas, mas tem uma coisa, a água, nós não temos condições de beber essa água. Irmãos, quando as coisas não estão bem, saiba de uma coisa, o Deus da providência está pronto para realizar o sobrenatural. E aí continuou, olha aqui para você, no capítulo 2, no capítulo 4, versículo 38, de 2 Reis 4, 38, diz assim, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço, põe a panela ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela uma capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse, trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Você pode glorificar a Deus? O povo com fome, o profeta falou, faz um caldo aí para nós comer. Foram lá, apanharam diversas legumes, muitas coisas lá, ervas, e um trouxe uma parra de uma erva venenosa, sem saber. Pegou, cortou lá, pôs na panela. Mas quando comeram, uns começaram a desmaiar, outros começaram a ficar meio bobado, meio tonto. E outros que já estavam quase morrendo. O povo falou assim, profeta, homem de Deus, tem morte nessa panela. Fica tranquilo. Traz um pouco de farinha. Pegaram um pouco de farinha, jogaram na panela, misturou, pode comer. Não tem mais problema nenhum. Acabou a morte. Irmãos, Deus faz coisas sobrenaturais. Aleluia. Glória a Deus, nós temos que viver o sobrenatural de Deus, irmãos. São histórias simples, mas são histórias que você vê que Deus estava naquele negócio, porque Deus estava tratando com um homem justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Aí o que aconteceu? Chegou um homem com 20 pães de cevada, deu para o profeta, e umas espigas de milho. O profeta falou assim, dá para o povo comer. O servo dele falou assim, como hei eu de pôr 20 pães diante de 100 homens? Está aqui na Bíblia, olha. Ao versículo, capítulo 4 de 2 Reis, versículo 43. Porém, seu servo disse, como hei eu de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e deixaram sobejos conforme a palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmão, sabe que lição que eu tiro para mim isso? Quando a água não dá para beber, Deus transforma esta água para nós beber. Você pode glorificar a Deus? Quando a comida não dá para comer, Deus é poderoso para tirar a morte da comida e nós poder comer. Quando eu tenho alguma coisa que é insuficiente, Deus torna suficiente e multiplica para nós. Você pode glorificar a Deus, irmão? Porque tinha um homem justo lá, orando, buscando a Deus, na presença de Deus. Falou, pode fazer isso que vai acontecer. Nessa época ainda Jesus nem tinha vindo ao mundo, porque quando Jesus veio ao mundo, né? Até o nosso irmão Hamilton pegou domingo aqui.
Jesus, né, com muita calma, distribuiu lá de 50 em 50, né? E depois deu graças ao pão, 5 pães e 2 peixinhos, mais de 15 mil pessoas, 5 mil homens, fora crianças e mulheres, comeram. Irmãos, Deus é o Deus do sobrenatural. Se tiver alguma insuficiência que esteja te afligindo nesta noite, saiba que o Deus de Eliseu, o Deus nosso, irmãos, Ele está aqui para te ajudar, para te incentivar, para te animar, para você prosseguir em frente. Amém? Queridos irmãos, então eu falei sobre Deus ouve o clamor do justo. Amém? Falei sobre o que mais? Deus realiza o sobrenatural. O justo agradece, tá? O justo, ele é grato a Deus. Samuel, quando nós lemos lá, o que aconteceu? Ele pegou, depois que ele, da vitória sobre os inimigos, ele pegou uma pedra e colocou lá como memorial. E escreveu: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Oh, irmãos, o agradecimento. Há muitos anos atrás, aquele povo havia sofrido muito com os filisteus. Os filisteus levaram a arca embora. Aquele povo foi derrotado. 34 mil israelitas morreram. 20 anos passado atrás. Mas agora chegou o tempo da vitória deles, irmãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora chegou o tempo deles, agora então, ter a vitória sobre esses inimigos. E Samuel foi grato a Deus, falou assim: olha, não importa o que passou, mas eu quero ser grato a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. E ele colocou aquela pedra entre Mispa e Sem, para mostrar que ele era grato a Deus. Vamos ser gratos a Deus, irmãos. Nossas orações têm que ser acompanhadas de gratidão a Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, diz a palavra de Deus, Filipenses. Antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações e súplicas, com ações de graças. Colossenses também diz, capítulo 4, versículo 2, fala assim que, olha, orando em todo o tempo e vigiando sempre. Irmãos, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Ah, pastor, está difícil, a tribulação está grande, a luta está grande, os problemas não param. Agradeça a Deus, irmão. Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Glória a Deus. Mas o Salmo de número 34, abra ele aí, irmãos. Salmo 34 fala alguma coisa sobre o justo. Vamos bem rápido porque nosso tempo já está indo. Salmo 34, versículo de número 11 ao 19. Ó, quantos conselhos, né, que do justo aí para você ver. Olha, vinde meninos, verso 11, Salmo 34, 11. Ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? O que tem que fazer? O verso 13. Lê para nós, irmãos. E os teus lábios... Glória a Deus. Vamos repetir de novo? Vamos lá? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Depois, 14. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Está vendo? Ó, o 15. Os olhos do Senhor, fala comigo, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus? É a Bíblia que está dizendo para nós. E aí o 16 fala: a face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Agora o 17 fala assim, ó: os justos clamam e o Senhor os ouve.
Fala comigo, irmãos. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas, fala todas, as suas angústias. Glória a Deus. Olha só, irmãos, e o 16, 18 ainda fala assim, ó, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aleluia. Aí ele encerra aqui o meu pensamento aqui, olha, o 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Você pode glorificar Deus, irmão? Procure ser justo, que a bênção de Deus está sobre você, os olhos do Senhor estão sobre os justos, a Bíblia diz. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, fazer uma oração. Glória a Deus. Você que está aqui nesta noite, está? Eu creio que Deus tem o sobrenatural para a tua vida. Deus tem libertação para você. Deus tem salvação para você. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para a tua família. Deus tem tudo para você, irmão. Coloque a tua vida no altar de Deus. Você vai ver o agir de Deus. Não desista dos planos de Deus para a sua vida, dos propósitos de Deus para a tua vida. Mas anima-te, toma força, dê graças ao Senhor, agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, engrandeça o nome de Deus. Você vai ver que os olhos do Senhor vão estar sobre você e a justiça de Deus sobre a sua vida. Amém? Incline a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso eterno e santo Deus, colocamos diante de Ti, Senhor amado, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve o clamor do justo. Os Teus olhos estão atentos sobre a vida do justo, Senhor. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor realiza o sobrenatural. Aquilo que nós não entendemos, nós não podemos, nós não conseguimos, o Senhor realiza, meu Pai. Ó Deus amado, nós queremos ser gratos a Ti, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Senhor amado, muito agradecidos somos nesta noite, Senhor, porque os Teus conselhos para nós nos traz edificação. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Dê uma salva de palmas para Jesus, irmão. Glória a Deus.